partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Bom, vamos a elas, porque o noticiário hoje também é vibrante e as notícias são confusas, porque os fatos também são confusos, não só no exterior, como também no Brasil. Quero lembrar que entramos oficialmente no ano eleitoral. As eleições são em 4 de outubro e tudo converge, todos os olhares convergem para a eleição, da qual Lula é candidato e a oposição tem o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como candidato, ainda não consolidado, na minha opinião. Não consolidado como candidato oficialmente. Está aqui a manchete do Globo. Estados Unidos tomam controle do petróleo e obrigam Venezuela a importar produtos americanos. Governo Trump anuncia que vai gerir recursos obtidos pela venda do óleo e divulga plano que culmina com transição de poder no país. Essa é uma foto de um navio perseguido pelos americanos, conseguiu furar a barreira, é um navio russo, a Rússia protesta, né? E esse petróleo era um navio carregado de petróleo. Aliás, a Venezuela tem uma reserva muito grande e produz muito pouco. Mas vamos voltar aqui ao Estados Unidos, toma o controle do petróleo. Depois, os outros jornais, olha aqui, a Folha. TCU descarta reverter liquidação do Master e deve parar inspeção do BC, outra novidade grande. E, Estados Unidos afirmam que vão controlar petróleo da Venezuela por tempo indeterminado. Olha, se você quiser dar um nome pro que o Frankenstein que os Estados Unidos estão criando na Venezuela, que eu não sei quanto tempo, ou se vai perdurar, o nome é protetorado, é quase uma colônia. Protetorado e colônias se fundem, às vezes, há uma área cinzenta entre esses dois nomes. Os Estados Unidos prenderam, sequestraram, não pode dizer, sequestraram o presidente Maduro, ditador Maduro, vai ser julgado nos Estados Unidos, em Nova York, tem um monte de crimes, e tem mesmo, né? Agora tiraram uma acusação de que ele chefiava um cartel de drogas, etc., mas isso acaba sendo um detalhe, porque tem outros tantos crimes que ele realmente cometeu, tortura, blá, blá, blá. Aí os Estados Unidos derrubam Maduro, né, vão julgar, e todo o sistema ditatorial, presidido pela vice-presidente que assume a presidência, né, continua, mas continua sob o olhar, sob a supervisão, sob a, entre aspas, proteção dos Estados Unidos. E vai mais longe. Os Estados Unidos vão supervisionar a produção de petróleo. A Venezuela não está conseguindo justificar, no aspecto produção, a sua capacidade, as suas reservas de petróleo. Produz muito pouco, o parque industrial
de extração, etc., do petróleo está sucateado, dizem que vai precisar de alguns anos, as empresas americanas vão fazê-lo. E também os Estados Unidos estão cometendo a gentileza de obrigar a Venezuela a comprar produtos americanos. E mais, o dinheiro produto da venda do petróleo da Venezuela, se tudo der certo, as empresas americanas vão entrar lá, metendo o pé na porta. Quem mete o pé na porta para eles é o Trump. E o dinheiro vai ser administrado, metade do lucro vai para a Venezuela, metade vai para os Estados Unidos, e o presidente Trump se arroga o direito de administrar o dinheiro venezuelano. Ele vai administrar para que o dinheiro não caia em mãos malévolas e, enfim, redunde em benefício do povo venezuelano. A palavra democrata, não sou eu que já vi essa menção várias vezes, jamais é usada pelo governo americano. Antigamente, quando os Estados Unidos patrocinavam golpe, invadiam algum lugar, eles usavam essa democracia, vamos restaurar a democracia, é um ditador, é uma ditadura, a democracia, nada. A democracia parece que está proibida, parece que o Xandão proibiu lá brincadeira, a menção da palavra democracia. Não tem conversa mole. Agora, se a situação interna continuar desse jeito, se não correr sangue, as milícias, toda a estrutura da ditadura da Venezuela não resista, comece a fazer água, aí eu não sei o que vai acontecer. Os Estados Unidos colocar tropas num país grande como a Venezuela tem um custo gigantesco, né? Então eles estão contando com a colaboração, tem gente que chama de traição da vice-presidente e do restante do pessoal. Ainda tem um pessoal, por exemplo, aquele Cabello, pessoal da cúpula da ditadura, que ainda está devendo e pode ser sequestrada a qualquer momento, sequestrada, presa, etc, etc. E ainda o presidente Trump diz, se não se comportar direitinho, a situação dela vai ser pior, Cleci. Bom, ficou uma coisa absolutamente estranha, fora de qualquer legislação internacional, né? Fora do que o mundo configurou como comportamentos regulados por lei, que devem ser cumpridos entre países, enfim, tribunais para resolver as questões e tal. Não. Estados Unidos resolveram meter as Forças Armadas e não sei se fica assim, não dá. Minha bola de cristal está na oficina, não dá para resolver. Faltando, como é o nome daquilo que falta, Cássio? Na bola de aquele aparelhinho, aquele... Fonte. Não, é um desses contatos que é aquele mecanismo que falta no seu carro, que queima. O platinado? Qualquer coisa. O platinado dela. Não é o platinado, mas vamos considerar que seja. Bom, capítulo Bolsonaro. Ontem, finalmente, teve um acesso de bom senso, nosso querido, quando eu falo querido, quando eu falo brilhante, gente, é entre aspas. É chato ter de explicar. Não é uma brincadeira cínica minha, não é.
E aí, quando eu vejo depois as manifestações dos espectadores, eu vejo que o pessoal acha que eu estou dizendo isso, que eu estou elogiando. Não, não. Vai devagar, compreenda as minhas... A maioria compreende, outros se revoltam. Então, aí o Xandão, Alexandre de Moraes, teve um ataque de bom senso, e permitiu que Bolsonaro fosse examinado no hospital. Aí descobriram que ele tem um pequeno problema, não se sabe, nem ele sabe como ele caiu, ele não caiu da cama, né? Uma queda da cama tem um efeito, uma queda de quem está de pé tem outro efeito. Ele está sob efeito de remédios por causa do soluço dele, são remédios muito fortes. Tem uma escadinha, um degrauzinho entre o banheiro e o quarto dele. Ele teria tropeçado. A família está reclamando que a assistência médica que a Polícia Federal apregou a ter o tempo todo, não chegou em tempo. Um diz que chegou às 8 horas, outro diz que chegou às 8h40, está confuso. Aí a família reclama que tem um tal ar-condicionado lá que faz barulho, que eles não conseguem desligar, não é dentro do quarto, é um ar com a máquina do ar-condicionado geral do prédio. Ele não consegue dormir com esse barulho, que o quarto é úmido, enfim, tem todas as características que não poderiam... digamos, acolher um ex-presidente da República. A família ainda reclama uma coisa e faz uma comparação com o Collor. O Collor está em prisão domiciliar porque ele tem um problema de apneia do sono, que é uma coisa que, se você colocar um CPAP, tem um aparelho que controla a apneia. Então, está lá e por isso ele foi para casa. No caso do Bolsonaro, que é muito mais grave, a família reivindica que também ele vá para casa. Agora, gente, o homem não está bom. A saúde dele está descendo uma rampa. E está descendo com muita rapidez. Na minha opinião, quer dizer, não é uma opinião médica, eu olho para o caso e acho que o Xandão devia colocar o nosso Bolsonaro num hospital. Ele ontem foi para exame, mas ele devia ficar internado. Não é em casa, não, é no hospital. Depois em casa, mas não num lugar que ele é incomodado, ele como doente não consegue sobreviver. Direitos humanos. Bom, TCU descarta reverter liquidação do Master e deve parar a inspeção do BC. Quer dizer, não era tão necessária. Teve uma pressão pública, uma pressão dos bancos, da Febraban. Ué, que história é essa? Você vê uma história estranhíssima. De repente o Toffoli avoca segredo, não pode fazer nada, a Polícia Federal não pode fazer nada sem a minha autorização. Minha é dele, viu? Autorização, etc. Tá complicado, viu? Tá complicado. A CPI, aí envolvem nessa história um monte de gente, deve ter gente grossa envolvida, porque a reação, a Polícia Federal vai querer saber quem é que está patrocinando os ataques nas redes da internet
contra o Banco Central. É um rolo, mas parece que relator Jonathan de Jesus deve suspender a apuração in loco sobre conduta da autoridade monetária no caso. Possibilidade de anulação da liquidação leva atenção ao mercado. Agora vaza uma informação de lá, ou solta uma informação que ele não vai mais tentar a anulação. Ele nem tem poder para isso. O TCU não é um tribunal judiciário, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Parece, a gente pensa, eles pousam de órgão judiciário, não é, ainda chamam de ministro. Esse ministro aqui, talvez isso explique muita coisa, Jonathan de Jesus, é um político. Ele é de Rondônia, foi deputado federal pelos Republicanos, é médico, não tem nada de jurista, advogado, contador, economista, mas está lá, indicado pelo presidente Lula. Talvez isso explique muita coisa. Aí você deduz, você é inteligente, deduz quais são as ligações. E aí aparece uma outra coisa no noticiário, que é o Lulinha. O Lulinha aparece porque querem convocá-lo para a CPI do INSS. Ele é mencionado, seria sócio oculto do Careca. Não, isso é uma coisa que vaza. O governo está pé da vida porque tem um vazamento direcionado, segundo o governo, contra o Lulinha. Então, as informações contra ele estão vazando da Polícia Federal. Bom, vamos ver. Agora o relator da comissão diz que vai porque vai tentar convocar mais uma vez o Lulinha. Enquanto o Lula diz que se o filho estiver envolvido, que responda, toda a força, né, que o governo tem dentro do Congresso foi utilizada para segurar 2 vezes essa convocação. 2 vezes. Agora, parece que vai, porque cada vez aumenta a suspeita. É suspeita, não tem nenhuma prova contra ele. Dois jornais citam uma coisa que eu acabei não dizendo. Não tem prazo para arrumar a Venezuela. É quanto precisar. São 3 etapas, né? São 3 etapas que eles anunciaram, né? Ontem o ministro de Relações Exteriores, secretário de Estado, anunciou que vai ser em 3 etapas. E tem uma outra coisa aqui no Estadão do Master, INSS coloca sob... Olha como os casos se cruzam. INSS coloca sob suspeita 251 mil contratos de crédito consignado do Master. Quer dizer, seria mais uma falsificação. O Master diz que tem. Banco não apresentou documentos que comprovem existência de concessão de crédito segundo a autarquia. O que eu estou imaginando é o seguinte: se ele concedeu esse crédito, ele tem a receber. Pelo menos é isso que ele diz. 251 mil contratos. Não apresentou documentos. Celebração da queda de Maduro. Tem uma big restrição dentro da Venezuela ao trabalho dos jornalistas, especialmente estrangeiros. Tem jornalista preso, os presos políticos continuam presos, né? A estrutura da ditadura está mantida agora sob
a proteção dos Estados Unidos. Protetorado que não é para proteger, é para explorar. Tá vendo? Aqui está o Lulinha. Após investigação da PF, CPI do INSS tenta convocar Lulinha para depor. PF apura se Fábio Luiz Lula da Silva é sócio oculto do careca do INSS. CPI já tentou ouvir Lulinha 2 vezes. Aí o Lula que diz que qualquer coisa pode contra o filho, se ele fez, ele que aguente, mobiliza a base dele para conseguir que o filho não seja intimado, não seja chamado a depor na CPI. Lula vai assinar veto ao PL da dosimetria em ato pelo 8 de janeiro hoje. O ato foi esvaziado. Como o Congresso votou a dosimetria, que são a flexibilização das penas dos condenados do 8 de outubro, do 8 de janeiro, como eles propuseram, quer dizer, definiram essa redução, essa flexibilização, e o Lula diz que vai vetar. Os presidentes do Senado, que é o presidente do Congresso e da Câmara, decidiram não comparecer. Aí tem desculpa, um diz que vai ter um desfile de boi na Paraíba, já não sei direito, mas não vai comparecer. E também não se sabe se o Judiciário, se o Fachin vai, presidente do Supremo. Quer dizer, já com a ausência dos presidentes do Senado e da Câmara, essa cerimônia que o Lula pretende, que ele aparece como grande defensor da democracia, isso já faz parte da campanha. E aí ele assina. O que vai acontecer? Vai voltar para a Câmara e para o Senado, e se não houver nenhuma mudança de rota, mas precisa ser uma mudança muito grande, o Senado e a Câmara não vão aceitar, o Congresso não vai aceitar e vai rejeitar o veto. Vai rejeitar, mas o Lula posa de figura que vetou, né, essa liberalização das penas dos responsabilizados pela Justiça pelo 8 de janeiro. Aliados de Lula citam Camilo como perfil para comando da Justiça. As notícias são de que Lewandowski vai pedir amanhã, vai pedir demissão amanhã. O Lula tinha dúvidas se ia dividir de novo o Ministério, em Ministério da Segurança e Ministério da Justiça, não se sabe. Não se sabe quem serão os ministros. O PT acha que deve ser político, ano eleitoral. Aliados de Lula citam Camilo como perfil para comando da Justiça. Camilo Santana, ministro da Educação, governou o Ceará, é o ministro da Educação, como seria indicado. Mas também tem outros nomes que vão aparecendo. Tem um saco de confete de nomes, né, que vão aparecendo. Uns que querem, outros que os outros querem, e tudo isso aí. Estados Unidos anunciam plano de 3 fases para a Venezuela. Vamos dar uma espiada nessas fases, que a gente não se aprofundou o suficiente. Governo dos Estados Unidos, em mais um plano, tem um plano de 3 etapas para a Venezuela, sendo a última delas a transição de poder para um governo eleito após forças americanas terem capturado
o ex-ditador do país, Nicolás Maduro, em uma operação no sábado. O plano foi revelado ontem pelo secretário de Estado Marco Rubio, que afirmou que a Casa Branca primeiro quer a estabilização do país, seguida de uma recuperação econômica que garanta que o Ocidente tenha acesso ao mercado venezuelano e, por fim, a transição de poder. Só que, um pequeno detalhe, não tem prazo para tudo isso. Não tem prazo para tudo isso. Será que nós, a nossa geração, sobreviverá a esse arranjo tão gentil que os norte-americanos estão fazendo com Venezuela? E será que a Venezuela vai engolir isso? Não vai ter mobilização popular como está acontecendo no Irã? Já tem 46 mortos em ruas do Irã, nas manifestações, está faltando alimento, tem uma tremenda inflação no Irã. O Irã, de brilhante internacional depois da guerra com Israel e Estados Unidos, não sei se é por causa da guerra, acho que não. E os ayatolás vão ter dificuldades pelo que está acontecendo. Chegada de venezuelanos ao Brasil não deve acelerar, dizem especialistas. Preços em baixas derrubam o índice de commodities. ICBR fecha 2025 com queda de 9,49%, influenciado pela retração das cotações em reais. Teve lá nos Estados Unidos também um incidente que está assumindo proporções grandes, que foi uma senhora morta por um agente de imigração. A televisão se cansou de mostrar um vídeo a esse respeito, e ele realmente, pelo vídeo, se excedeu, mas aí estão dizendo que ele não se excedeu, que ele agiu em legítima defesa porque ela jogou o carro em cima dele. Não tem nem um pouco dessa história que as autoridades contam no vídeo que a gente consegue ver. Enfim. Mas aí está crescendo os protestos, enfim. Deixa eu ver. Olha, tem um artigo da Malu Gaspar no Globo. Só bom jornalismo rompeu blindagem do MASTER. Ela que é autora da primeira reportagem do que estava acontecendo no MASTER, e por causa disso, é gozado, ela está sendo sacrificada pela esquerda nas redes sociais. Estão batendo nessa moça violentamente porque ela cumpriu o dever de bom jornalismo. Então, a esquerda brasileira parece que está defendendo o Vorcaro. Não sei quem mobiliza a polícia, quem é que pagou esses influenciadores para fazerem essa campanha contra o Banco Central? Não sei. Vamos ver quem tomou o cafezinho conosco? Amaury Ramos, Fabrício Alencar, Edelson Cândido, Assis Facre, Célio Barbosa, Marcelo Miguel, Giovanni Viviane, Miriam Celice, Ney Tomás, Ed Isidro, Gilene Silveira e Sidney Fedel, Marcos Feitosa, de Alagoinhas, na Bahia, e Mário Sérgio, de Limoeiro do Norte. Se não me engano, Pernambuco, né? Bom, não sei. Desculpe a minha ignorância. Reconheço Pessoal, muito obrigado por sua atenção.
Amanhã, sexta-feira, indo de cabeça para baixo, a água em São Paulo começa a minguar, né? As represas estão se esvaziando, problema, e agradeço mais uma vez a sua atenção, lembrando que é preciso sempre passar o Brasil a limpo. Bom dia.